5h10, 17h10. minutos, 5h10, esse é o Guaíba Fim de Semana, 24 graus aqui no centro de Porto Alegre. E agora a gente bate um papo. A primeira entrevista do programa é com a banda El Negro. Fabian Steinert e o Mumu estão aqui para bater um papo comigo. Tudo bem com vocês? E aí, Camila? Beleza? Boa tarde. Primeira vez do El Negro, acho, na Rádio Guaíba. É verdade. E satisfação total aqui, tá no teu programa. Meio triste de entrar com a notícia que tu deu sobre o Yuka, né? Que... Pô, o Yuka, tipo assim, já contando um pouco da história, nós tava escutando ali a música dele, tava comentando ali fora. A gente gravou o segundo disco do El Negro agora lá na Toca do Bandido, no Rio de Janeiro. E o Yuka era muito chegado, né, com o pessoal do estúdio, porque o Felipe Rodarte, que é o dono do estúdio lá, ele era muito amigo do Yuka e tudo mais. E daí chegou uma noite que eles estavam fazendo uma janta lá e o Yuka queria saber as bandas novas que eles estavam gravando, tudo. Ele começou a mostrar uma lista de bandas pra ele lá na casa dele, assim, num clima mais tranquilo, assim, né, sem ser aquele ambiente do estúdio. E aí, quando chegou no El Negro, ele gostou muito do El Negro. E daí ele queria perguntar mais sobre a banda, se era gaúcho, não conhecia, e pediu pra ele manter informado sobre os novos materiais. Que legal. Então a gente ficou muito triste, né? A gente fica muito triste, sim, porque ele gostava da banda, né? A gente não conheceu ele, assim, mas... E eu gostei bastante. Bom, eu gostava tipo, o final do Rapa, assim, não acompanhei. Sim, mas aquele início, nossa, eu vi show nos anos 90 no Araújo Viana, assim, do Yuka saindo da bateria, lá na frente, dando discurso. Tipo, bara. Que legal, né? Muito louco. Não deixa de ser uma referência também, né? Sim. Mas enfim, vamos falar um pouquinho do El Negro, então, formado em 2012. 2012. Como foi essa formação? Fala um pouquinho. Na verdade, assim, ó, eu e o Fabinho, a gente tocava numa outra banda que era Lunes. E o Fabinho tocava guitarra e eu tocava baixo. Mas eu tinha, assim, uns projetos de jam session, assim, com o Leandro Schirmer, que é o baterista, né? E daí eu fui mostrando pro Fabinho, que ele sabia que ele gostava também do estilo, que ele achava de fazer o baixo. De repente, daí ele começou a tocar baixo. E aí, assim, em 2012 a gente montou a banda, mas a gente foi gravar em 2014, né? Ou 2013, né? Por aí. E aí a gente foi... Na verdade, o começo da banda, ele é essa gravação, né? A banda, a gente não tinha, assim, o intuito de ser uma banda, assim, a gente queria fazer som e testar sonoridades e tudo mais. E a gente foi pra uma fábrica desativada, uma fábrica de tecidos Guaíba, inclusive. Isso, ali no DC Navegante, sabe? Bem do lado do shopping, quando tu vai. O pessoal da firma. E aí a gente meio que gravou, assim, o disco, assim, numa maneira não convencional, tipo, saindo de um estúdio, levando o equipamento do estúdio pra uma fábrica desativada. Isso é uma coisa meio que... até então, algumas pessoas já fizeram, assim, fora, mas aqui a gente não sabia muito bem como conversar com as pessoas sobre isso, e a gente ia lendo coisas, e a gente foi pra lá e fez isso aí. Daí disso, o cara um amigo nosso, o Zaracas, ele filmou a gente gravando lá, sabe? Mas a gente tava gravando o som e fez um videoclipe. Então, assim, quem olha parece que é um videoclipe. Parece que é mesmo. Daí tudo foi indo daquilo. E daí que a gente começou a tocar, gravou o disco esse da fábrica, lançou em algumas cidades. E a banda agora a gente lançou o segundo disco. Que daí dessa história aí da fábrica deu tipo uma falácia, assim, porque, tipo, galera tava... os caras gravaram dentro de uma fábrica, que louco, o Led Zeppelin falava na época. Uma pilha Led Zeppelin, não sei o quê. Porque o Led Zeppelin, ele fazia isso. Eles tinham um caminhãozinho lá, que não era deles, na verdade, que era de um pessoal que gravava, que inclusive gravou o Exile Main Street, Rolling Stones, na França, lá em Paris. Na França. E tipo, eles usavam esse caminhãozinho para levar para alguns lugares. Então o Led Zeppelin procurava sonoridades em algumas casas, chegava assim, o
o John Bonham, né? O Jimmy Page, que era o mago da banda, assim, ele começava a testar umas sonoridades nos lugares que eles iam, assim, então eles alugavam uma casa, já conhecia aquela sonoridade, chamavam o cara do caminhãozinho, que ia lá e eles gravavam. E a gente já sabia, assim, mais ou menos como isso funcionava, só na hora de botar a mão na massa a gente tinha um pouco de receio. Que é diferente, né? A captação, tudo, eu imagino que tem que ter um cuidado especial. É bem diferente, porque no estúdio tu chega e tu coloca um reverb, por exemplo, que é um efeito pra te dar uma... Pra te botar uma sala, digamos, um ambiente, um som ambiente, né? E lá a gente não precisou fazer isso. O próprio lugar era o reverb que tu bota no estúdio artificial. Sim. E o interessante é que parece que combinou a junção, porque tipo, o nosso som já era meio barulhento quando começou, assim, e parece que pra fábrica casou direitinho. Quando você vê o visual do clipe, a estética do clipe, assim, tem tudo a ver com E a sonoridade também, né? E foi gravado o disco ou só uma música? O disco. Não, o disco inteiro. Primeiro. O primeiro. E o segundo foi em estúdio. O segundo daí foi na Toca do Bandido lá no Rio de Janeiro, porque por causa desse disco, daí começou a dar a galera falando e compartilhando, os caras... Aí pintou lá para um produtor lá de São Paulo, que é o Tomás Magno. Aí ele convidou, ele era amigo dos caras lá do Rio, aí ele convidou a gente pra ir pro Rio, a gente gravou uns 3 sons, aí voltou pra cá, daí convidaram de novo pra gente gravar o disco inteiro. Aí a gente foi e gravou o disco inteiro, ficou 2 dias lá gravando, dormimos no quarto eu dormi no quarto do Tom Capone. Gravamos no piano da sala dele. Muito massa. E esse disco, assim, a galera ficava querendo saber muito, assim, até produtores mesmo, sabe? Até, tipo assim, o Tomás Magno, que é um produtor que, já lançou muita gente, trabalhou com o Skank, Marisa Monte. Ele ficava perguntando, assim, mas como que foi que se gravar, sabe? Porque só escutando não dava pra chegar, assim, tu não sabia se era um estúdio, não era, sabe? Se tinha sido efeito depois. Pode ser um efeito. Tem muita coisa pra fazer hoje. E foi por isso que a gente quis sair, assim, um pouco do estúdio, assim, tu pode fazer um disco na tua casa, tudo, né? Parece muito legal quando tu tá fazendo, sabe? Mas aí tu bota aquele efeitinho, mas tá perfeito. Só que daí depois, quando tu abre no negócio, falta um pouco, sei lá, falta alguma coisa e real, assim, sabe? Uma sujeirinha. Acho que as imperfeições hoje em dia elas agradam, sabe? Sim. Tipo, porque todo mundo perfeito, então muito às vezes tem que dar 2 passos pra trás pra fazer uma coisa verdadeira. Verdadeira não, porque tudo é verdadeiro, mas tipo assim, que agrada. Mais orgânico, na verdade. Orgânica é a palavra. E vocês já pensaram em fazer em outros locais? Começar, sei lá, a gente fez uma música? A gente fez, tipo, daí depois que a gente gravou esse disco, a gente foi gravar uma outra música que era Atrás das Nuvens, que teve o pessoal da Adobe, que é a Adobe que faz Adobe Premiere, que faz os softwares, Eles estavam fazendo um projeto que eles gravando bandas, era o nome. Todo o Brasil, eles iam num estado e escolhiam uma banda. E aí eles escolheram a gente, eles estavam prontos para ir num estúdio convencional e a gente veio de novo com a nossa pilha. Vamos gravar então o som num estúdio fotográfico daí. A gente foi num estúdio fotográfico ali na perto da Farrapos. E gravamos o som num dia e no outro dia fizemos o vídeo. Então quem olha o vídeo também sente assim que tem alguma coisinha. Que é um som de sala maior, assim, que não é uma coisa convencional do estúdio, assim. Que legal. Então a gente foi experimentando. Só que depois a gente chegou assim, vamos parar de ser a banda que experimenta lugares, sabe? Um pouco, né? Porque a gente sempre teve essa pilha de não se repetir também, tá ligado? Você não fica assim... A gente sempre conversou sobre isso quando começou a banda, porque cada um tinha os seus projetos paralelos, então era tipo, vamos fazer o que a gente quer. Aí, beleza, então não vamos se repetir, né? E daí quando o pessoal da Toca convidou pra gente ir lá gravar, a gente sempre foi muito fã do estúdio, né? E eles têm muito equipamentos lá. Então a gente pensou, vamos parar com esse negócio e vamos lá gravar nosso disquinho. E a gente ainda fez coisa, porque o cara ainda botou uns microfones fora do estúdio pra pegar uns sons, aí eles entraram na nossa pilha lá. Tipo, a gente chegou lá e eles queriam saber como que a gente queria fazer, sabe? A gente porque geralmente chega no estúdio, tu fica totalmente à mercê, quando é uma banda nova, coisa, como é que vocês querem? O cara não quer muito sair um pouco do jeito que eles já fazem, mas lá eles deram carta branca, porque o Tom Capone, né, finado Tom Capone, ele era o cara que fazia as doideiras, digamos assim, lá no estúdio. Assim, ao mesmo tempo que ele gravava Maria Rita, ele pegava uma banda de rock nova, tipo Pavilhão 9, e fazia umas gravações, assim. Então os caras querem manter viva a alma dele, porque quem toca o estúdio é a ex-mulher dele, que é a dona mesmo, assim, junto com o Felipe Rodarte. Eles tentam manter a alma dele, sabe? Tipo, com coisas novas. E eles estão sempre gravando bandas novas. O Debaixos boas, inclusive, né? O Debaixos, por exemplo, que
que gravou lá e gravou com a gente em outros projetos também, eles estão numa tour na Europa agora, sabe? E muito por causa desse empurrão deles também. Eles foram até pro Grammy, eles foram no disco, o outro disco que eles lançaram, eles concorreram pelo Grammy Latino, né? 5h17, 5h20 agora, 24 graus a temperatura. Tem como fazer um som acústico? Claro, tem sim. Olha aí. Porque uma banda, claro, a banda de vocês não faz formato acústico, né? Mas... No início nós falávamos, né? Não trabalhamos com acústico. Mas depois de uns tempos pra cá, a gente começou a ver que o El Negro é uma banda que tem a característica pesada, mas também tem uma coisa pop, assim, sabe? Na voz, a gente vai mesclando. Vamos fazer então essa que a gente falou, dessa que a gente gravou do clipe da Adobe. El Negro no Guaíba fim de semana. A noite vai e o sol brilha pra todos, menos pra aqueles que se escondem atrás das nuvens. Vou lhe dizer onde é que eu entro nessa história. A esperança embala a vida e os sonhos são infinitos. São infinitos. São infinitos. São infinitos, são infinitos. Na memória é o que já foi dito, na cabeça é o que já foi escrito. Liberdade é a minha glória e o Yang conta a sua história. Vou lhe dizer onde é que eu entro nessa história. A esperança embala a vida e sonhos são infinitos. São infinitos, são infinitos, são infinitos, são infinitos, são infinitos, são infinitos, são Guaíba fim de semana. Vocês falavam antes sobre projetos paralelos, enfim, todos os integrantes da banda têm outros projetos, como é isso, assim? Como vocês conseguem conciliar? Hoje em dia, assim, até acho que tem, mas naquela época eram outros, né, na verdade, né? O Mumbu tava mais envolvido com a Vera Louca, daí agora eles deram um hiatozinho, assim, para umas férias, e então ele conseguiu... acabou jogando um pouco para o Negro, os projetos que ele tem com a Clarissa, que é uma outra cantora, tá tocando também aí. Clarissa Mombelli. Isso, Clarissa Mombelli. Isso. E eu tocava numa banda que era Motor City Madness, que era uma banda que era bem doida, assim, de tipo garage punk, que até foi para o Converse Rubber Tracks, a gente foi gravar lá na Austrália. Que legal. Naquele projeto da Converse foi escolhido. E hoje em dia eu tô gravando o Dr. Stein, que é um projeto meu, que é a primeira vez, depois de 300.000 anos tocando com uma galera, que eu tô fazendo minhas músicas. Quer dizer, é a tua outra identidade, né? Isso, exatamente. É meu alter ego, exatamente. Também tem uma coisa legal de falar, assim, que, por exemplo, a Vera Louca deu uma parada agora, né? E daí... Aliás, o Diego Dias esteve aqui essa semana no Set Guaíba. Sim. Falando do Beatles no acordeão. Até, inclusive, toco com ele às vezes também, e vou tocar alguns shows. Mas assim, tipo, a gente, com essa parada, a gente começou a olhar para o negro, essa nossa veia pesada, a gente tem veia do hip hop também, que a gente gosta de flertar, a gente tem uma veia pop. Então a banda eram 3, e agora a gente abriu o show de Festa The People com 6 no palco, sabe? A Clarissa também fez os backing. Entrou também o Felipe Quadros, que fez um lap steel. Guilherme Valau fez um violão e guitarra e sintetizador. E agora também a gente tá com a ideia de uma outra guria lá pra entrar. E porque a gente pensou assim... vamos fazer a banda soar legal ao vivo, porque assim, no estúdio tu consegue botar várias coisas, né? Sim. Uma coisa em cima da outra ali, mas
né, pra fazer ao vivo e reproduzir, quando tem um violão, quando tem, sei lá, um teclado, uma coisa pra fazer a diferença, né? Tava difícil a gente fazer em trio, embora a gente goste. A gente é um trio e também é o dobro agora. Se nos convidam, se nos convidam em algum lugar, a gente vai os três, ou convidam. Esse ano a gente vai ficar... E não tem meio termo, né? É o trio ou o dobro, né? O trio ou o dobro. É 8 ou 80. Mas, tipo assim, a gente, esse ano de 2019, que é o tempo da Parada da Vera, a gente vai ficar bastante com essa banda maior, assim. A gente até fez uma reuniãozinha. A gente vai fazer algumas apresentações agora, tipo, de TV e coisa com a banda maior. Tem um show marcado também ali em maio. A gente tá se estruturando pra poder fazer direitinho, sabe? Poder levar todo mundo. Quem sabe até gravar alguma coisa desse jeito, né? Também a gente tá com umas músicas, 10 novas. Pra também mudar um pouco, né? E... a gente não precisa se prender, assim. E foi uma coisa que a gente sempre conversou, que é esse negócio que eu falei lá do início da banda. A primeiro disco a gente tava na pilha de meio que convidar uma galera que a gente já conhecia, assim, tipo o Tchê, o Carlinhos Carneiro, a Júlia Bart. O Carlinhos participou do último, mas a Júlia, que é nossa amiga. Então uma galera, assim, pra botar os caras a cantar, sabe? Então a gente sempre teve essa pilha. Nunca rolou, porque a gente foi fazendo as coisas, né? Rolou com o Carlinhos, né? Ele produziu um clipe nosso do... é legal. Eu Quero Ver Você Dançar Pra Valer, e a música também, né? Participou da música. E o Carlinhos, tipo assim, tem gente que acha que ele é da banda, porque sempre que a gente vai fazer um show, a gente avisa ele, e ele sempre quer ir. Mesmo se for tudo, não tiver muita verba e coisa, assim, se for um evento numa praça, coisa, ele quer ir, porque ele também tá nessa onda que a gente tá, assim, de juntar. Porque é um momento, assim, um pouco complicado pro rock, só que esse momento complicado também é legal, sabe? Porque todo mundo que tava meio, tipo assim, meio em cima do muro já sai, já é bom, sabe? E fica aquela galera que tá afim, que quer experimentar uma coisa que não é só, assim, tu receber um cachê e tocar. Às vezes tu tem que ter um envolvimento intelectual, assim, né? A gente estuda o rock, assim, sabe? A gente tá sempre... Não é uma podreira só, né? Não é só... Não é, tipo assim... Não é uma bagunça. Tu vê um filme, né? Sei lá, fazer uma pesquisa de um filme antigo, de uma coisa, e trazer uma coisa pro mundo de hoje, é uma coisa que tá nas nossas letras, sabe? Então, nossa estética também, né? A estética também, a parte do videoclipe, e o Carlinhos é um cara que tá, assim, muito nessa ideia junto com a gente. Então, todo mundo que a gente sente, né? Tipo, os guris também, o Valau, que acabou entrando. Era um pessoal que a gente... O Léo Stein, que agora tá fazendo uns vídeos, botando uns letters. Todo mundo a gente vai chamando, assim. Vai agregando. Se eu soubesse, tinha marcado com o Império mais cedo. Porque... eles vão vir aí depois? Eles vão vir. Pode crer. Manda um abraço pra eles. Beleza. Posso pedir mais um som? Claro. Vamos tocar aqui agora uma do primeiro disco, que é Olha Pra Mim. E a gente colocou ela com esse formato com a banda maior e tocou nos shows aí, então vamos tocar ela. Um dia você vai acordar e vai se ligar no meu som, e não vai ter luz na cidade o suficiente pra nós. Vai querer entrar no meu carro e escolher a canção, acender mais um cigarro com os dedos mais suaves. Olha pra mim, meu bem, deixa o vento soprar com tudo. Olha pra nós, meu bem, não faz do tempo seu absurdo. Você vai acordar e vai se ligar quem eu sou, e não vai ter luz na cidade o suficiente pra nós. Vai querer entrar no meu carro e escolher a canção, acender mais um cigarro com os
dedos mais suaves. Olha pra mim, meu bem, deixa o vento soprar com tudo. Olha pra nós, meu bem, não faz do tempo seu absurdo. Olha pra mim, meu bem, deixa o vento soprar com tudo. Olha pra nós, meu bem, não faz do tempo seu absurdo. Aê, muito bom, eu negro aqui no Guaíba Fim de Semana. E falava antes sobre essa questão do rock hoje, né? E é curioso que ainda se fale muito sobre esse assunto. A gente fala muito sobre o que é o rock hoje, pra onde o rock vai, o rock morreu, enfim, tem gente que acha isso, mas, ou que não se faz mais coisa como já se fez. E ao mesmo tempo existem bandas sendo formadas, como a de vocês, né, que é recente também, né? Então, existe espaço? Vocês acham que tem espaço, que realmente existe espaço e ao mesmo tempo existe demanda, existe essa vontade das pessoas de ouvirem coisas novas? O rock morreu desde 69. Várias variáveis, eu ia tipo, falar. todo ano, rock morreu, pô, mas assim... Até um saco ouvir isso, É né? que, como eu tava falando, assim, pra mim o rock, ele também é uma certa cultura, sabe? Então, tipo, não é simplesmente um estilo. Eu vejo, assim, até filmes com temática rock, assim, dentro de um... sei lá, eu acho que, assim, a alta cultura pra mim é o rock. Então, sempre que tiver vindo coisa boa, a gente vai escutar. Por exemplo, assim, aqui no Brasil, talvez não tenha, sei lá, tantos lançamentos de rock, mas se tu for ver fora, olha quanto show legal vem pra cá, sabe? E a gente lota, assim, o Beira-Rio, lota a arena pra ver. Então, como que morreu? Sabe? Se tu paga R$300 pra lá ver, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que os próprios sertanejos, assim, eles pegam coisas que tem no rock, sabe? Pra fazer um novo lançamento, assim, sei lá, às vezes algumas coisinhas. Então, eu acho que não sei se essa palavra, assim, morrer... Eu não sei, acho muito pesado isso aí, sabe? Porque às vezes os outros estilos... Será que ele teve vivo, na real, entendeu? Porque, tipo assim, eu acho que por mais que as pessoas tentem botar o rock como um estilo mainstream, eu acho que ele sempre foi mais alinhado com o underground. Tanto, tipo... Claro, a gente pega o Beatles, aí é uma parada, que foram lá, que é quase um pop, né? Mas os próprios Beatles mesmo, se tu for ver na época, assim, os caras tocavam... tipo assim, não existia, assim, o que eles fizeram, né? Era uma coisa mais comportadinha. A sociedade não queria que existisse aquilo ali, né? É uma coisa assim, e eles chegaram e fizeram. Sempre vai chegar alguém no momento que a coisa tá caindo e vai vir com uma coisa cool, assim, sei lá. Sempre que tu vê, assim, eu me lembro que eu cheguei em Porto Alegre em 2002, né? Tinha uma cena muito massa, assim, do rock, mas era muito feito por pessoas, sabe? Tu chegava assim, olhava, a banda vai tocar, tá ali. As pessoas que passam essa energia pra gente, tipo, se a gente tiver aqui, alguém estiver nos escutando agora, vai falar assim, legal, posso ter uma banda, eu posso fazer um som assim, porque se eles estão lá fazendo, os caras, sabe, as pessoas, elas precisam de outras pra ter esperança, né, digamos assim. Então, a gente, tipo assim, aquela coisa assim, o rock acabou, mas não lá em casa. É que sempre vai ter uma galera escutando. E também outra coisa, né, assim como tá segmentado pra caramba as coisas, cada um escuta lá os seus grupos, tem muita galera que escuta de tudo hoje em dia. Sim. Tem uma galera eclética, tá ligado? Que flerta, vai lá no Lollapalooza, mas vai ir também no show de sei lá quem, entendeu? Do Chico Buarque, e daí vai no show do... Festival eu acho também que sertanejo, tipo, acho que não tem mais, eu não consigo ver mais esse... Mas o que falta também é, assim, a galera das bandas, às vezes, do que tá fazendo, facilitar um pouco, sabe? Eu acho que começou, tu olha o line-up, assim, às vezes o Lula falou, você não consegue saber o que é banda, o que é lanche, o que é, sabe? É muito assim, ó. E daí, tipo assim, a banda pra tá numa turma, digamos, tem que ter um nome difícil, /2, -1. Se tu conseguir fazer a equação, tu é fã da banda, sabe? Então eu acho, assim, umas coisas mais fáceis. A galera, assim, por exemplo, porque nos anos 80, quando estourou o rock, era bem fácil e acessível, exatamente. Sabe? Então, por isso também que todo aquilo que a gente estava falando, de reformular a banda, que nós falamos, fazer coisas acessíveis, trazer os refrões, porque vai ter rock na tua música, sabe? Vai ter... A gente sempre vai ter distorção, a gente sempre vai ter outras coisas, mas eu acho que as bandas, às vezes, elas dificultam. Por exemplo, as bandas tudo cantam em inglês,
sabe? E qual é o país que a gente tá, sabe? E daí eu fico pensando assim, tá, tudo bem fazer um som em inglês, eu já tive banda que toca em inglês, mas quando eu tive banda, eu já sabia que ela não ia acontecer nada, sabe? Talvez se tu for o Sepultura ali, que fez uma coisa muito legal, tá, tu até pode conseguir, mas são poucas as bandas, né, que conseguem isso aí, e até o vocalista deles canta, ele tem uma pronúncia, né, hoje em dia, assim, né. Não, e outra coisa, né, tem um monte de banda que canta em brasileiro que tá girando na gringa e direto, e a galera não tá ligado, tá ligado? Mas tem um monte de gente. Pô, eu mesmo trabalho com uma outra cena, assim, que é tipo a Francisca Ombre, o Lineker, esses caras que eles chamam de nova música brasileira. Cara, os caras estão sempre tocando por tudo que é lugar. Estão no Peru, estão no Chile, México. Daqui a pouco estão no México, daqui a pouco estão na gringa. Os de Bajos, os caras não cantam inglês, estão lá fazendo uma turnê na Europa. Foram indicados pelo Grammy. A gente não tem mais, a Anitta canta em inglês, em português, em espanhol, tipo, sei lá, né? A gente fez uma turnê agora há pouco tempo na Argentina. E os caras não queriam que a gente mudasse, queriam que a gente cantasse assim, realmente português, por causa que eles estavam interessados na nossa sonoridade. Não tanto assim, é uma coisa mais ou menos o que existia, por exemplo, quando o Mutantes fazia som, tipo o Kurt Cobain, e os caras escutavam Mutantes em português. Sim. Era uma coisa que não tinha uma forçação de barra, assim, era, sei lá, era o estilo deles. E a gente foi tocar lá, e a gente fez vários shows lá, e a galera gosta, e fizemos amigos lá, e aí nos convidam pra ir pro Chile, pro México, lá a gente não conseguiu ir, tá fazendo um projeto agora pra ir, mas eles não querem que a gente mude, assim, sabe, a língua. Querem assim. E El Negro por quê? Não, eu negro, na verdade, assim, a gente tinha a nossa sonoridade era assim, né? E nós tínhamos... A gente tá falando de idioma, né? E o El Negro não é necessariamente em português. Sim, mas antes nós ia ser o primeiro nome da banda, acho que até antes do Fabinho entrar, era Panamá, que acabou sendo o nome do meu estúdio. Não, antes de ter o estúdio. E porque eu tinha um chapéu Panamá e coisa, e nós, vamos fazer o nome da banda Panamá. E daí depois, nós tava gravando, daí chegou o Vini lá na gravação, um amigo nosso, que até é sócio do Panamá, e ele chegou assim, mas o som de vocês tá pesadão, tá uma coisa densa, vocês querem botar um Panamá, ou muito, uma coisa, e daí nós mesmo, né, tinha que ser uma coisa mais negra, assim, nós começamos a chegar, assim, daí, El Negro, porque tinha o guitarrista que nós curtíamos lá na Argentina, que era El Negro Garcia Lopes. Tinha várias referências, por exemplo, assim, do blues, que nós fazíamos som do blues dos negros dos anos 50 e 60. Os filmes dos Black Exploitation. Mas fechou total, El Negro, sabe? Legal. E a gente já tinha alta influência do blues e tudo. Vamos botar El Negro. Muito por causa do som, tipo, o nosso nome foi escolhido por causa da sonoridade da banda. Ei, não sei como é que surgiu também o nome. Ele foi surgindo, assim, por várias coisas. Isso a gente não sei quando veio, a gente tava El Negro, um pro outro, daí e na real tem que ser uma coisa que agrade todo mundo, né? Que a gente... E também o nome, talvez o El causa algum problema, mas, pô, El Negro já era, sabe? Tipo, com outras bandas também tive problemas, sabe? Pô, a Vera Louca sempre chega lá, tá escrito Vera Louca. Tipo, o Cartola chegava lá, tá escrito Carlotas. Vera Louca é ótimo. O ouvinte Diego Antônio tá dizendo: o Mumu, o Felipe, é o gêmeo do Gustavo Cerati. Diz o Diego Antônio. Isso aí. Quando a gente foi pra lá, os caras ficavam te chamando de Cerati. Tipo assim, muita gente me chama. E uma vez, quando eu fui pra lá, quando ele era vivo, eu fui no mercado e um cara achou que eu era. Sabe? E tu não pagou de... Não, porque, pô, eu sou fã do Cerati, assim, muito fã. E a gente gosta muito do rock argentino, assim. Agora eu caí no Charly Garcia, só que eu escuto no meu verão todo é Charly Garcia. Tipo, uma coisa sinistra, assim, o que os caras têm de cultura lá, né? E a gente pode absorver, né? Tu vê, eles podiam estar cantando em inglês e talvez não seria tão legal, né? Sim. Tu vê, eles têm uma gama de países que eles podem trafegar ali com essa língua deles que a gente não tem, por exemplo. Eles podem fazer um sucesso lá e ir pro México, pro Peru, pra Bolívia. Vocês não acham que o Rio Grande do Sul, os artistas aqui acabam aproveitando pouco essa proximidade com os países aqui ao redor? Eu acho, assim, mas é que é difícil, assim, eles não conseguem consumir a música brasileira também, muito, assim, sabe? Por isso que eu te falei aquele lance do rock, a gente entrou muito por causa da sonoridade rock, lá pra eles querer que a gente fosse até lá. Mas, assim, os artistas populares aqui, quem se deu bem foi o Armandinho, né? Mas porque o Armandinho, ele ia pra Praia do Rosa e tava estourado lá o som, e os argentinos iam pra Praia do Rosa, escutava e levou pra lá. E não queria que ele cantasse em outra língua, queria que ele fosse assim, né?
Então ele conseguiu um nicho, mas porque eles vieram aqui buscar, sabe? Mas é difícil. Já faz tempo. Lembra que a primeira vez que a gente foi pra Argentina, que foi em 2011, que foi quando a gente começou que a gente conversou a primeira vez de ter a banda, que foi naquele Quilmes Rock. O Armandinho tava tocando já lá no festival lá, não era em Buenos Aires, era em outro lugar, lá, Rosário, não sei onde é que era. E ele já tava lá, 2011. É difícil, tipo, o Paralamas conseguiu entrar, né? Porque uma banda que flertava muito, aí que flertava muito com a sonoridade brasileira. Né? Daí os caras, assim, esse swing, que tem bandas lá, que tem bastante swing, né? Então eles gostaram do swing deles e foram entrando, mas tem outras bandas que não conseguiram, né? Daquela geração mesmo. Eu não sei, acho que não tem muito um caminho, assim, tem que ir conhecendo o som deles, conhecendo a história e tentar fazer alguma coisa. Eu acho que acaba sendo meio por acaso, pelo estilo que o cara faz. Tipo, Paralamas é um estilo que tu vê várias bandas lá parecidas. Sei lá. Mas o Rio Grande do Sul teria a chance de fazer uma coisa assim lá, porque o resto do Brasil não vai se aproximar. Não. O Rio Grande do Sul é bem mais parecido com os países ao redor do que com o próprio Brasil, com a Bahia, com essas, né? Porque a gente... O Brasil é tão grande. Que tu liga, tu chega, liga o rádio, assim, tá tocando Fito Paz, por exemplo, aqui, né? Daí se tu vai um pouco mais pra cima, já não existe isso, né? Os caras não... Nunca nem ouviram falar. Nunca ouviram falar. Então a gente se criou escutando esses caras porque eles tinham uma certa cultura. Eles são muito... Por exemplo, na Argentina todo mundo fala inglês, né? Tinha um acordo de livre comércio com a Inglaterra, tudo, assim, chegou muita coisa por ali, eles entravam muita coisa por ali, então a gente tá no lado e a gente absorvia isso aí. Então se a gente for olhar pra, por exemplo, Bahia e coisa, talvez culturalmente falando em rock, a gente possa até saber um pouco mais. Não que a gente tenha mais cultura que esse, porque a cultura é muito rica, mas eu digo assim, do rock, das coisas que vieram por ali, a gente só não usa que não quer. E até o, tipo assim, próprio rock gaúcho, as coisas que aconteceu aqui nos anos 80, que aparecia lá, e a galera não sabia como que chegaram naquele som de guitarra, tudo muito... E não tinha muita internet, assim, né? Quer dizer, não tinha. Não é que não tinha muito, que não existia. Não é que não tinha muito. Veio por ali, eu acho também, muita coisa. Será que não passa umas novelas lá brasileiras também? Eu não sei. Que isso aí deve influenciar pra caramba, né? Tipo, tem várias bandas em Portugal, assim, que acabam indo pra Portugal, que as novelas começam a tocar lá. Sim. Os hits. Mas eu acho que na Argentina deve passar Bom, novela brasileira deve passar em todo lugar, né? Top em todos os países. 5 horas e 42 minutos. Chegamos ao assunto novelas com a banda El Negro. A gente faz um rápido intervalo e na sequência tem mais El Negro aqui no Guaíba Fim de Semana. Já imaginou viajar muito mais, pagando menos? No programa de vantagens da Planalto você consegue. Com o Clube de Vantagens Moveflex, você pode acumular pontos para fazer aquela viagem especial. E se faltarem pontos, não tem problema. Agora é possível comprá-los também de forma avulsa. Confira todos os benefícios da Moveflex e cadastre-se. É a credibilidade da Planalto com a flexibilidade do Moveflex. Em meio ao verde da Zona Sul, Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Todos apartamentos com banheiro, telefone, TV a cabo e ar-condicionado. Prédio próprio com elevador e gerador de energia. Enfermagem 24 horas, terapia ocupacional, nutricionista e muito mais. Hospedagem diária ou mensal. Privativo e semi-privativo. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, Avenida Coronel Marcos 1322, telefone 3241-1322 ou 99122-2800. Residencial Geriátrico Pedra Redonda, 22 anos de tradição e qualidade. Os ingleses têm o melhor detetive da história. Elementar, meu caro Watson. A rainha mais famosa. Grandes bandas de rock. E o mais importante, o bacon mais nobre do mundo. Very good. Chegou o British Bacon Dahlia, o autêntico corte inglês. Um bacon extra, com carne de lombo suíno e pouca gordura. Acrescente a seus pratos esta deliciosa novidade. Dahlia Alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
O Instituto de Cardiologia é referência em tratamento cardiológico no Rio Grande do Sul e no Brasil. Conta com moderno centro cirúrgico híbrido para tratamento de cardiopatias variadas, reunindo equipamentos que conferem precisão e segurança aos procedimentos mais complexos. A equipe de cirurgiões e hemodinamicistas é altamente especializada, preparada para a abordagem de todas as formas de solução cirúrgica, tanto em pacientes adultos como pediátricos. Instituto de Cardiologia. Há 50 anos, o Hospital do Coração dos Gaúchos. Ligue e informe-se. 3230-3939. Responsável técnica, doutora Marisa Fátima dos Santos. CRM 11807. Tem filme ruim que sempre repete na TV e ninguém gosta. A reforma da Previdência é assim. Tentaram aprovar uma reforma que era ruim para todo mundo. Professores, mulheres, trabalhadores rurais. Não conseguiram. Agora voltam ao tema. De novo vamos nos mobilizar e não deixaremos que este retrocesso passe. Não vamos deixar que tirem o nosso futuro. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. Descubra o autêntico sabor de ser gaúcho. Delicie-se com cortes especialmente selecionados pensando em você. No coração do Parque Harmonia está a Churrascaria Galpão Crioulo, um ambiente acolhedor que retrata um típico ambiente gaúcho. Oferecemos um buffet de comidas campeiras e 2 opções de rodízios. De segunda a sábado, no jantar, músicas e show de danças típicas. Sábados e domingos, música e shows ao meio-dia. A Churrascaria Galpão Crioulo tem estacionamento próprio e não cobra taxa de serviço. Venha desfrutar o que há de melhor na culinária gaúcha. Informações e reservas 3226-8194. 3226-8194. E-mail galpãocr@terra.com.br. Guaíba fim de semana. De volta com o Guaíba fim de semana, faltando 14 minutos para 6 horas da tarde. Esse é o Guaíba fim de semana, 22 graus a temperatura. Eu tô tão feliz que a temperatura tá diminuindo um pouco. Tivemos semanas de muito calor e hoje tá de boa, né? Um baita sábado. Um alô pro Ivan participando com a gente na escuta do Guaíba fim de semana, que vai ficar em pause porque vai começar os jogos dos campeonatos de futebol. Pois é, Ivan, na verdade, pelo menos no Gauchão não tem jogo previsto aos sábados. Aí a gente já fica um pouquinho mais feliz. O Dilermando participando com a gente, ouvindo o Guaíba fim de semana. Um alô pro William também, boa tarde, Camila e ouvintes, animando essa tarde onde a chuva para e volta, escutando a Guaíba, diz o William, participando com a gente aqui através do WhatsApp 993887532. E a gente falava antes também sobre alguns projetos paralelos. Você falou um pouquinho do Clarice Mumu. Clarice Mumu. Fala um pouquinho sobre esse projeto, o que tá rolando. A gente também pretende vir aqui mais pra frente. A gente foi um projeto que a Clarice é uma amiga minha que já tinha participado de uns clipes com ela. Ela era uma cantora folk, ela foi morar fora, morou na Itália, morou na Bahia e voltou com uma outra roupagem, assim. Daí eu peguei umas músicas que eu tinha, que eu não sabia para que eu ia usar. Eu tinha feito num verão passado. E aí meio que a gente colocou ali, deu uma ajeitada e gravou. E aí filmamos um clipe agora na Praia do Rosa semana passada. E a gente tá indo por outros caminhos, assim, né? A gente tem uma influência assim, um pouco brasileira, mas também assim, é interessante isso que nós estávamos falando antes lá, porque o rock sempre aparece, sabe? E aí que nós estávamos gravando, eu gosto bastante do Mac DeMarco, é um guitarrista canadense que a gente gosta também. Eu acabei colocando umas guitarras ali de um certo estudo que eu tinha feito, né? E acaba entrando em outro ritmo, assim, então... Opa, acabei de destruir o estúdio aqui. Então é isso, tipo, é mais um projeto aí que eu tô trabalhando.
E me chama a atenção, por exemplo, porque a Vera Louca tem um estilo, a El Negro tem outro, esse teu projeto com a Clarice deve ter outro estilo. Queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, assim, sobre como é circular nesses estilos diferentes, assim. Meio camaleônico, assim, essa nossa passagem por esses estilos, assim, porque eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei, assim, porque a Vera era uma banda de rock que a gente tinha, né, com influências pop e mais, e aí quando fui fazer o El Negro, a gente queria fazer bem uma outra cara, né? E uma coisa que não ficasse competindo, porque senão, assim, o lugar que tu vai tocar, tu compete com o... Sabe, é uma coisa que eu sempre pensei, inclusive a gente falava, naturalmente, a gente nem falava sobre isso, né? Todo mundo gostava das mesmas coisas, e a gente fazia. E agora com a Clarissa é outro estilo, e eu acho que é uma maneira da gente se reinventar também, né? E quebrar alguns tipos de preconceito, assim, que se for ver, isso não existe, né? Tu vai tocar num lugar, daí tu vai tocar no outro. Esse dia eu tava tocando num lugar e um cara me perguntou, mas tu não tem medo que alguém fale alguma coisa pra ti, do meio do rock? Cara, se tu for pensar nisso, ficar com medo de alguém, tu nem sai de casa, sabe? Porque ninguém vai também num show teu, assim, porque, sei lá, porque faz um favor pra ti. Então não precisa fazer favor pra ninguém, sabe? Ninguém precisa saber o que eu faço ou não. Você tem que gostar, né? E tem outra coisa que é trabalhar com outras pessoas. Acho que isso aí influencia bastante. Já muda completamente. Claro, porque você não é 100% a mesma coisa. Daí chega outra pessoa com uma outra influência e acaba entrando na onda da outra pessoa também e acaba saindo uma coisa um pouco diferente. Até pra dar uma oxigenada, né? Isso é legal, né? A Vera, por exemplo, assim, a gente ficou 16 anos, sendo 8 tocando, morando junto. Sabe? Então quando até os guris, mas quando começaram a fazer outros projetos, a gente meio que falou, como é legal, né? Chega mais pessoas e a gente conversa sobre outros assuntos. E quando volta pro projeto, volta pra Vera, ou inclusive pro El Negro também. E é legal, né? Agora entrou esse monte de gente na banda. Uma é a Clarice, por exemplo. Eu não conhecia, eu conhecia sim, mas não... A Clarice, eu já tava fazendo o projeto com ela e a gente foi convidado ali pra abrir o show do Foster the People e eu falei, vamos, claro, fazer esses backing vocal. E tem a Stephanie agora, que é uma menina, assim, que canta também no hip hop. Eu tô meio que conversando com ela aí pra nós fazer outra, pra ficar 2 backing vocal. E é legal, a galera entrou na banda. A meta é triplicar. A meta é triplicar. Mas é que fica um som poderoso, né? Todo mundo fazendo uma coisa certinha ali com os ensaios, assim, fica uma coisa que até a própria banda, assim, olha quando tá tocando, o troço tá soando, sabe? E a galera sente isso aí. E o massa também que o cara fica mais relax, né? Porque daí porque quando tu tem 3, o que acontece? A gente tem que se dobrar. Não, tu não sabe o que é a guerrilha, fazer um show com trio. Então, muito mais barulho, tocar muito mais forte, com muito mais pressão pra suprir toda aquela necessidade. No meu caso, que a gente toca um instrumento diferente, pra quem não conhece, é o lap steel também, que é um instrumento que tu coloca no colo, assim, toca com uma barra de ferro, se faz slide. E é um pouco a cara da banda, tem vários sons, aquele som ali. Daí quando a gente vai assim, a gente fez 7 shows no Rio lá, né? E aí quando nós ia com trio, assim, era uma coisa assim, monta os dois instrumentos, pega a guitarra, senta, toca lap steel, fala com a galera, troca a corda da guitarra. E a gente já é meio destrabalhado, tá ligado? Então já tropeça nos cabos, já desliga os negócios. E não tem como estar com os cabos, tu tá na estrada, tu tá assim, tu tem que fazer uma coisa meio fácil pra te fazer. E agora é uma chance da gente, curtir um pouco o som da banda quando tá tocando, sabe? Sim. Escutar o som, olhar pros outros, ficar mais calmo. É interessante, tocar o silêncio um pouco, sabe? Muita coisa vai rolar, agora esse ano, por causa que a gente começou, a gente tocou com a banda cheia de gente, e daí a gente olhou assim, mas isso aí pode ser um caldo legal pras músicas, sabe? Porque a sonoridade a gente meio conheceu ali no ensaio, todo mundo com bastante gente tocando. Então a gente meio que começou a compor a partir da banda grande, digamos assim. E aí tu já vai compondo, mas ali alguém vai fazer isso aqui, ali agora vai entrar aquilo ali, vamos botar mais uma guitarra, vamos baixar a afinação. Então vai mudar, né? A gente vai lançar um EPzinho. Só os puritanos, né, de plantão, que nem deve estar ouvindo isso aqui, com certeza, né? Eles só reclamam, mas eles não escutam. A banda ainda é um trio, a gente sempre teve isso, né?
bem certo, assim. Então não quer dizer que no próximo ano a gente vá pra dentro de uma caverna lá em Torres e grave um disco lá nós três, né? Tem o lado heróico de ser um trio, fascina mais ainda do que ter uma banda grande. Mas daí por isso que a gente fala que a gente vai ficar esse ano todo e depois, de repente, a gente grave mais coisa com o trio. Mas a gente vai querer gravar música, inclusive as músicas já existem, né? Isso. Então tá, agradeço a presença de vocês, da Banda Negro, Fabian Steiner e Mumu, obrigado pela presença e que vida longa. Chega 10, Camila, pô, muito massa o programa aí. Essa tarde chuvosa. E a galera que tá escutando também, mandar um abraço pros ouvintes aí que escutaram nossas histórias. Chuva.